Bom pessoal, meu nome é Persílio Eugênio Júnior, eu sou professor da Faculdade de Tecnologia Senac e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu crio um ambiente, de domínios e criar uma relação de confiança entre pais e filhos bidirecional. Eu vou mostrar para vocês aqui uma topologia e vou seguir essa topologia, no qual eu tenho 3 domínios. Eles são independentes, mas possuem uma relação de confiança entre eles. Então eu tenho aqui, meu primeiro domínio ele chama Senac.local, é um domínio pai. Nele eu vou criar um usuário para teste chamado fulano. Tem um segundo domínio chamado facsenac.senac.local, é um domínio filho, e vai ter um usuário aqui para teste também chamado Beltrano. E por último eu tenho um terceiro domínio, que é o DC3, com também um usuário de teste chamado Ciclano. O nome desse domínio é chamado de Ceilândia.senac.local, é um domínio filho também. O que caracteriza um domínio filho é a questão do sufixo. O sufixo é o mesmo sufixo do pai. Na verdade, eu vou criar primeiro esse servidor, que já está instalado em uma VM. Então tenho 3 VMs aqui, e dentro dessa VM eu vou instalar o Windows Server 2003 Standard Edition, e nele eu vou implementar a função de Domain Controller ou controlador de domínio, ou seja, nele eu vou instalar a ferramenta Active Directory, no qual eu vou estabelecer uma relação de confiança. Então, aqui, para eu poder instalar um domínio, eu preciso necessariamente ter um servidor DNS dentro da minha floresta. Nesse caso aqui, o meu primeiro domínio ele vai ser a minha floresta, tá? Então vamos lá na prática. Eu tenho aqui 3 máquinas virtuais, que é o DC1, DC2 e o DC3. Vou dar 2 cliques aqui e vai aparecer. O DC1 já está instalado, o DC2 também, o DC3 também. Primeiramente eu vou no DC1 e vou prepará-lo para as configurações iniciais. Então eu vou colocá-lo em tela cheia, A gente já viu em sala de aula que o comando é o Ctrl da direita mais a letra F. Eu vou me autenticar nesse domínio. Vocês também já conhecem qual é a senha, uma senha padrão que nós usamos dentro do nosso ambiente. Eu vou colocar a senha. E aí, antes de implementar um domínio, eu vou fazer umas pré-configurações iniciais. Então vamos esperar ele se autenticar. Ele está carregando a minha desktop, a minha área de trabalho. Então, antes de levantar o domínio, o que eu preciso fazer, o que é recomendado para você ter sucesso na implementação de um domínio? Primeiramente, dentro de alguns segundos ele vai abrir uma janela para mim de atualização para poder atualizar o servidor. Então, nesse momento, por ser um ambiente de teste, eu não vou fazer essa atualização no momento, tá? Então ele abriu a janela, Ele está aqui, atualizações de segurança após instalação do Windows Server. É recomendado que vocês façam isso, tá? Eu não vou fazer agora, porque como eu estou em ambiente de teste, então eu não vou precisar de fazer essa atualização agora no momento. Também não estou conectado em uma rede, com a internet. Vocês podem perceber o seguinte: eu estou tendo alguma dificuldade em manusear o mouse. O que acontece? Eu preciso instalar uma ferramenta, que é do VirtualBox, vai permitir que o meu hardware, seja acelerado e eu tenha melhor performance. Então, o que eu vou fazer? Eu vou concluir, eu não vou atualizar, aqui sim. E aí vamos fazer as nossas primeiras configurações. Depois ele abre a janela. Essa janela é uma ferramenta gerencial servidor, no qual eu adiciono funções, Então esse meu servidor possa assumir várias funções. A primeira função que ele vai assumir vai ser de controlador de domínio. Toda vez que você reinicializar o servidor, essa janela vai aparecer. Caso você não queira que essa janela apareça, então você clica nesse checkbox aqui, que não vai ser exibido mais essa janela quando o servidor for inicializado. Um ponto muito importante é nós configurarmos o IP. Nesse caso, vamos colocar um IP reservado de classe A, que esse IP já tem que estar pré-estabelecido, tá? Você tem que estar dentro de um projeto e você já vai ter que ter esses IPs já definidos, qual IP de cada servidor você vai configurar dentro daquele hardware. Então, nesse caso, eu vou colocar o IP reservado 10.1.1.1.
tá? Lembrando que todo servidor ele precisa necessariamente ter um endereço IP estático, ou seja, um IP fixo, ok? Senão fica complicado para que os usuários acessem os serviços e as aplicações, né, que estão disponíveis. Segundo ponto, para levantar o Active Directory eu preciso necessariamente de ter um servidor DNS. Porém, como esse ambiente eu estou instalando do zero, eu não tenho um servidor DNS. O que é recomendado, e a Microsoft também recomenda, é que você instale o servidor DNS junto com o Active Directory para que os dois fiquem integrados. Isso quer dizer o seguinte, que durante a instalação, o Active Directory, o programa de assistente de instalação do Active Directory, ele vai detectar que não existe servidor DNS na rede, então vai implementar essa instalação. Ele vai instalar e já vai configurar para você. Então, como essa máquina vai ser também servidora DNS, eu vou colocar o mesmo IP. Estou falando que essa minha máquina é também a minha máquina que vai ser o servidor de resolução de nome, tá? DNS quer dizer Domain Name System. Então ele vai pensar aqui um pouco. Vamos esperar ele terminar de configurar. O segundo passo muito importante é você mudar o nome do computador, tá? Então assim, por questão de organização, né? E também por questão de você localizar um computador de forma mais fácil, ok? Então vamos esperar ele implementar aqui. Olha, ele já configurou, né? Então ele vai vir com essa janela falando conectado a uma velocidade aqui de 100 megabits. Segundo passo, nós vamos mudar o nome do computador. Para mudar o nome do computador é bastante simples. Clica no botão iniciar, você vai na opção meu computador e vai clicar com o botão direito do mouse, tá? E aí você vai na opção propriedades, vai na guia nome do computador, alterar. E aí você vai colocar o nome do computador. Nesse caso, o nome desse computador vai ser DC1. É importante vocês observarem que eu não vou mudar nessa opção de baixo nada do que está aqui embaixo. Primeiro, por que eu não vou mudar? Porque ele está perguntando se eu quero ser membro de algum domínio. Primeiro, eu não tenho nenhum domínio, tá? Esse computador DC1, ele vai ser o controlador do domínio da minha rede, então eu não vou preencher. Grupo de trabalho também não tem necessidade, porque quando eu reinicializar esse computador, eu vou dar um comando, e aí com esse comando eu vou promover esse computador a controlador de domínio. Vai ser instalado o Active Directory nele. Então vou dar o botão OK, ele vai dar uma mensagem falando que precisa reinicializar, tá? Eu não vou reinicializar agora, porque eu preciso de um último passo. Esse passo é instalar esse adicional para convidados. Isso é muito importante, se caso você queira performance na sua máquina virtual. Então basta só você clicar, ele vai abrir dentro de alguns instantes um assistente, que é este aqui. A instalação é muito simples, só você clicar no botão avançar, ele vai instalando as ferramentas. Está fazendo a instalação, caso ele abra alguma janela, então você pode concordar, né, com as janelas que vão aparecendo. Então, continua assim mesmo. Bom, agora é só reinicializar. E aí, quando ele voltar, ele vai voltar, né, já pronto para poder receber o Active Directory. Enquanto isso, enquanto ele está reinicializando, eu vou na máquina DC2 e aí vou fazer os mesmos procedimentos. Vou colocar aqui a minha senha e aí ele vai abrir, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer uma série de perguntas aqui para mim. Ele vai perguntar se eu quero fazer atualização de segurança no servidor, que é importante, mas como eu já falei para vocês, em um ambiente de teste não vai ser necessário. Vamos aguardar então ele terminar de carregar a área de trabalho. Nós estamos no DC2. Olha, então dos passos, vou esperar abrir essa janela, vou pedir para concluir. Ó, o mouse também está muito ruim para poder manusear, então
aquela ferramenta de instalar adicional para convidados é muito importante vocês instalarem. Ele está abrindo a mesma janela que estava no outro. Propriedades, TCP/IP, e também vou definir o IP. Este aqui vai ser meu 10.1.1.2, máscara de rede. E o DNS, quem vai ser? O DNS vai ser o 10.1.1, embora não esteja instalado lá ainda, mas quando instalar, ele vai fazer as consultas para esse servidor. Vamos esperar, já configurou. Vou mudar o nome do computador. Vou na guia aqui, nome do computador, alterar. O nome agora vai ser DC2. Tá, botão OK. OK novamente. Vou reinicializar agora não, porque eu vou instalar aquela ferramenta aqui no menu dispositivos, instalar adicional para convidado. Clico no botão Next, Next e instalo. Vou fazer os mesmos procedimentos que eu fiz no outro. E aí vou deixar essa máquina inicializando, vou para o terceiro servidor e vou fazer as mesmas pré-configurações para se instalar também o Active Directory. Aguardar. E agora sim eu vou reinicializar. Enquanto ele reinicializa, eu vou no terceiro servidor e vou fazer os mesmos procedimentos. Vou repetir esse passo várias vezes, que aí vocês, né, já sabem o passo a passo, sabe que esses passos são vitais para a instalação do domínio. Vamos aguardar então ele carregar a minha área de trabalho. Ele abre sempre essa janela aqui de atualizar o servidor. Então eu só concluo porque, como eu já falei para vocês, eu não tenho conexão com a internet aqui agora no momento. Fechar. Propriedades, TCP/IP, e aí o IP desse servidor vai ser o 10.1.1.3, tá? Então tem o final 1, final 2 e o final 3. Vou colocar aqui o DNS, que é o 10.1.1. Como já falei para vocês, não está instalado lá nesse endereço ainda, mas a gente já vai instalar. Vamos aguardar ele configurar. Aguardar um pouquinho para ele configurar. Enquanto ele configura, vou mostrar uma coisa muito importante para vocês, é o seguinte, olha. Nossas 3 servidores virtuais que eu criei, são chamados de VMs. Se eu for na opção rede, esperar ele abrir aqui, a configuração tem que estar configurada como rede interna, tá? Se tiver como NAT, essas comunicações entre esses 3 servidores não vão funcionar. Então você dá uma verificada se está em todos eles, só dá um clique, selecionar na opção rede e verificar se eles estão como rede interna. No caso aqui tá, ok. E o terceiro, vamos dar uma olhada também.
Esse aqui está configurado como rede interna. Então isso é muito importante, é um dos passos que você tem que verificar. Ó, rede interna. Então tá ok. Vamos lá para o terceiro servidor. Ele já configurou a rede. Vamos mudar o nome da máquina. O mesmo procedimento, nome do computador, alterar. E aqui DC3. Pronto. Assim. Vamos deixar ele reinicializando e vamos voltar para o primeiro servidor. Este aqui, ó. Neste primeiro servidor, vou colocar em tela cheia aqui para vocês visualizarem melhor. Eu vou me autenticar. E agora eu vou promover esse servidor a um controlador de domínio. Então, dentro daquela minha topologia, que é esta aqui, eu estou no DC1, eu vou levantar um domínio chamado senac.local, ok? Então, estou aqui nele. Comando para poder promover e despromover, só façam isso depois que vocês fizerem aquelas alterações, a configuração da rede, e a alteração do nome do computador e a instalação do adicional para convidados, que é uma ferramenta do VirtualBox para poder acelerar a sua VM. Então o comando para poder promover ou despromover um servidor controlador domínio é o DC promo, clica no botão avançar, avançar novamente, controlador de domínio para o novo domínio, é um domínio em uma nova floresta. O domínio é senac.local. Vamos esperar. Esse ponto ele está procurando um servidor DNS, ele não vai achar, mas ele vai continuar a instalação. Senac. Essa aqui é onde fica a base de dados do Active Directory do banco, né? Junto também o arquivo de logs, fica dentro do mesmo arquivo. Sugere que não se mude, né? A pasta sysvol, que tem as diretivas e os scripts dos usuários, também não muda. Essa parte aqui é muito importante, ela já está inclusive até marcada. É importante vocês não mudarem essa opção, que é instalar e configurar o DNS, né? E definir este computador para uso de DNS como seu DNS preferencial. Então, isso vai ser importante deixar isso marcado. As permissões também é compatíveis com sistemas operacionais Windows ou Windows 2000. Isso é muito importante para a questão da segurança. Essa senha aqui é uma senha para a base de dados daquele arquivo NTDS. Então você pode colocar a senha ou não. É importante que você coloque essa senha, né, para que esse arquivo, né, não seja roubado, vamos dizer assim, seja extraviado. Então, nesse caso, como é ambiente de teste, eu não vou colocar. Clicar no botão avançar e vou aguardar a instalação. Eu vou minimizar de novo a janela, porque é o seguinte: durante a instalação ele vai solicitar que eu coloque o CD do 2003. Então esse é um passo importante que eu vejo muitos alunos errarem e aí cancelar a opção, né? Então quando ele cancela, ele instala o Active Directory, porém ele não instala o serviço de DNS. E o que acontece? Para o Active Directory funcionar, ele precisa do serviço de resolução de nome. Então é importante que você, vamos dizer assim, que você instale também o DNS, que são práticas recomendadas, né, pela Microsoft. Caso você não faça isso, o seu Active Directory não vai funcionar e aí você vai ter problemas na rede. Vamos aguardar então a instalação. Ó, nesse ponto aqui ele vai pedir o CD e
Então o procedimento é muito simples. Você vem em dispositivo, CD/DVD. Aqui tem as imagens que você já usou para poder criar máquinas virtuais. Então já está listado aqui, ó. Só você clicar na imagem Win 2003 Server.iso, tá? Caso você não tenha, é só você clicar no botão selecionar arquivo e procure o arquivo dentro da pasta onde está a imagem. Não precisa fazer mais nada, que ele vai continuar a instalação. A única coisa aqui que vai acontecer é que ele vai abrir o CD. Como o CD tem um alto rum, ele vai abrir essa tela de boas-vindas de instalação. Você vai clicar para sair, porque o 2003 já está instalado. Vamos dar continuidade à instalação. Bom, nesse ponto ele já acabou a instalação, mas eu preciso concluir esta instalação e reinicializar. A conclusão vai ser a reinicialização do servidor. Quando o servidor voltar ao ar, ele vai voltar como controlador de domínio com o Active Directory instalado. Então vamos aguardar. Esperar ele voltar. Quando ele voltar, nós vamos voltar para o DC02 e vamos promovê-lo também a controlador de domínio. Terminar de fazer a carga do sistema. Bom, pronto. Esse primeiro DC1 já está pronto, tá? A única coisa que eu vou fazer para título de organização, eu gosto de fazer. O que acontece? Eu tenho 3 VMs, tá? As 3 têm o Windows 2003 e as 3 são controladoras de domínio. O desktop que vai aparecer são idênticos, então eu preciso identificar esses servidores aí para saber quem é quem. Aqui em cima vocês podem ver que já está com o nome DC1, que é o nome que eu dei para essa VM, que é o mesmo nome da máquina virtual. Porém é importante, para título de organização, que você defina então os nomes, coloque uma espécie de papel de parede, no caso eu vou colocar aqui, esperar carregar, para definir, fazer uma identificação melhor desse servidor. Vamos esperar aqui ele fazer a carga. Vou usar o MS Paint, um programa muito simples para poder trabalhar com desenhos, né? Então o nome desse domínio é o Senac.local.
O IP dele é o 10.1.1.1. Vou colocar também o nome do servidor, que é o DC1. Isso é muito importante, né, que você padronize esses nomes. Pronto, vou deixar aqui. Vou só salvar e vou colocar essa imagem como um papel de parede. Fica uma coisa mais, um processo mais organizado. Então eu sei que esse aqui é o DC1 Senac para colocar o IP, né? Com as informações básicas eu tenho como identificar melhor. O segundo controlador de domínio, vamos promovê-lo a domínio também. Voltando aqui, bom, essa máquina ainda não é controladora de domínio. O que eu vou fazer então é fazer um pequeno teste aqui de DNS para saber se eu consigo chegar no DC01. Então vou dar o comando ping senac.local. Pronto, está disparando e o DNS também está funcionando. Por quê? Porque eu pinguei o nome e ele voltou com o endereçamento IP, então está correto. Eu vou clicar agora no botão iniciar, executar, digitar o mesmo comando, DC pronto. Ele vai abrir essa assistente, clico no botão avançar, avançar novamente. É um controlador de domínio para um novo domínio. Ele não vai ser em uma nova floresta, ele vai ser um domínio, domínio filho em uma floresta que já existe. O primeiro servidor, ele é floresta e também é uma árvore, é a nossa primeira árvore. Então, clico no botão avançar e aí, ó, ele vai pedir as credenciais do primeiro servidor. As credenciais seriam uma conta lá do DC1 com permissão para poder ingressar esse servidor no domínio, tá? Como domínio filho. A senha é também do servidor DC1 e o nome do domínio que você quer ter uma relação de confiança, no caso do senac.local. Ele vem para a próxima tela, vai pedir o nome completo desse servidor, ele está aqui, e qual vai ser o nome do nosso domínio filho. Na nossa topologia que eu estou seguindo, o nome vai ser FAQ Senac. Então eu vou voltar aqui e vou colocar FAQ Senac. Observa-se o seguinte, que aqui embaixo ele preenche o nome completo do DNS, vai ser facsenac.senac.local, que nem está aqui na nossa topologia, tá escrito, ok? Então vou clicar no botão avançar novamente. Ele está registrando essa zona, né, lá no servidor DNS. Então vamos aguardar. Ele veio com o nome NetBIOS, então o nome vai ser Senac. E aqui é a mesma coisa, né, a base de dados do Active Directory, passa sysval, né? Aqui ele dá um diagnóstico, né, as permissões compatíveis, a senha, né, que é importante vocês colocarem. Eu não estou colocando, como já expliquei para vocês, é um ambiente de teste. Vamos aguardar ele fazer essa replicação, essa criação do domínio filho. Lembrando que os domínios são independentes. Vamos aguardar e vai demorar alguns minutos para poder fazer essa criação desse domínio.
Essa demora vai depender muito do seu hardware, tá? Nesse meu caso, eu estou usando um notebook com 3 GB de memória RAM, processador dual core. E foram criadas 3 VMs, o programa está usando VirtualBox. Então, se você tiver uma máquina com processador 64 com os processadores mais modernos da Intel, da AMD, então a performance melhora também. Então ele já terminou, olha. Enquanto ele não volta, vamos para o terceiro e já vamos fazer o mesmo processo. Eu vou abrir aqui. E aí vamos agora, se vocês olharem aqui na minha apresentação, eu vou trabalhar agora com a Ceilândia. Esse aqui está reinicializando. Então eu vou logar, ó, DC3, tá? Esperar ele fazer a carga. Vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro vamos pingar o servidor para ver se ele está respondendo, se está tudo ok. E aí, ó, eu vou clicar no botão iniciar, executar, e aí eu vou digitar o comando. Antes de digitar o comando dcprom, vamos dar um ping senac.local. Vamos verificar, ó, beleza, tá funcionando. Vou clicar no botão iniciar, executar e digitar o comando dcprom agora, fazer o mesmo procedimento que eu fiz no DC2. É um domínio filho. As credenciais é lá do DC1. Então esse administrador que ele está pedindo, essa conta, é lá do DC1, tá? A senha também é que está registrado no DC1. O nome do domínio que você quer ter uma relação de confiança, que é o senac.local. Ele pergunta de novo o nome. Quando você vê que já tem aqui, ó, filho aqui, já um dos filhos já conectados, né? Então existe a relação de confiança entre o pai e o filho. Mas eu quero a relação com quem? Eu quero a relação agora com o pai, que é o Senac. Quando o filho vai ser Ceilândia. Opa, Ceilândia. Ele já preenche, vou preencher no outro. Se demora aqui normal. Ele vem com o nome NetBIOS. O mesmo procedimento aqui, ó. E pronto, a gente vai criar. Vamos ver se o DC2 já está pronto. Não, ele ainda está criando ainda. Não, DC2, vamos dar uma olhada se ele já está pronto. Está preparando, está levantando, vamos aguardar. Enquanto ele está preparando a área de trabalho, para a gente poder conectar, está fazendo a carga do sistema operacional, vamos no DC1 e vamos criar nosso usuário. Que o usuário seria o fulano. Então, a criação de usuário é bastante simples. Tem uma tecla de atalho que eu posso usar, ó. Botão iniciar, executar e digito DSA, DSA.msc e vai direto para essa ferramenta aqui, ó, um atalho para eu abrir a ferramenta dos usuários e computadores do Active Directory. Nela eu vou criar um usuário aqui. Não vou criar nenhuma unidade opcional para ser breve nesse vídeo. Vem em uma pasta users, novo, usuário, e aí eu coloco o nome desse usuário, é o fulano. Vamos colocar um sobrenome também, da Silva, e o nome de login dele, né? Vamos colocar aqui fulano.silva. É importante vocês terem uma padronização de nomes, para que seja uma coisa padrão, e para que não, assim, pode ocorrer de ter pessoas com o mesmo nome. Então é interessante você criar uma política de criação de contas que vai ser o nome, ponto sobrenome, enfim. Nesse caso estou colocando fulano.silva, nome, ponto sobrenome. O nome da conta vai ser fulano.silva@senac.local. Clique no botão avançar. Vou definir uma senha. Essa senha não pode ser uma senha simples. Se eu estivesse criando esse usuário em produção, eu marcaria a primeira opção para que o usuário possa trocar sua senha. A gente não pode ter a senha dos usuários da rede, viu? Então foi criado um usuário. Vamos olhar agora se o DC2 já está pronto. Vamos ver aqui, já voltou o sistema. Então olha,
Se eu clicar em opções, vocês podem ver que aqui tem duas opções para poder logar. Eu posso logar no Senac com uma conta que tem lá no Senac, ou no Fac Senac com a conta que tenha aqui na Fac Senac. Então, vou logar aqui na Fac Senac. Vou esperar fazer a carga. E aí eu vou colocar um papel de parede também, assim como eu coloquei no outro, para poder fazer aquela identificaçãozinha. Vou esperar carregar. No botão iniciar, executar, vou botar aqui MS Paint, essa ferramentazinha aqui de desenho, tem uma área aqui, o nome do servidor, vou colocar aqui DC2, o domínio é Fac Senac, o IP é o 10.1.1.2, tá? As informações básicas aqui são muito importantes, lá na frente vocês vão entender o porquê. Vou colocar um tamanho grande aqui, ó. Vou só salvar, fechar e colocar essa imagem com papel de parede. Bastante simples. Pronto. Vou criar esse então Senac. Vou criar um usuário. Um atalho para poder abrir essa ferramenta usuários e computadores. Vem aqui, ó, users. Vamos ver qual usuário que eu vou criar. Uma topologia. Lembre-se que é o seguinte, ó, antes de eu criar esse ambiente, eu fiz um desenho desse ambiente primeiro. Isso é muito importante para você trabalhar com organização. Então, antes de você fazer alguma coisa, implementar alguma coisa, é interessante você desenhar, projetar primeiro e depois fazer. É o que foi feito aqui. Então, o segundo usuário vai ser o Beltrano. Então, vamos colocar aqui, criar um usuário chamado Beltrano. Vamos ver aqui no DC3 como é que está a instalação. Eu esqueci do DC3. Já concluiu. Se não reinicializar, ele não vai voltar como domínio filho. Então vamos fazer aqui, vamos voltar para o DC2 e criar um usuário. Então esse aqui vai ser o Beltrano. Aqui tanto faz colocar como caixa alta, caixa baixa. É importante vocês colocarem dessa forma, tá? O nome de logon é interessante colocar sempre minúsculo. Então, o nome de logon que ele vai logar na rede vai ser beltrano.silva@facsenac. Clico no botão avançar. E aí eu venho aqui, ó, e coloco a senha. Vou concluir. Pronto. Criei o segundo usuário. Ok? Vamos para o terceiro servidor. Eu deixei inicializando. Ele vai fazer aqueles mesmos procedimentos. Então vamos esperar ele voltar. Enquanto isso, quando ele não volta, vamos fazer o seguinte. Vamos no DC1. Vou mostrar para vocês como é que funciona a relação de confiança. Então, ela pode funcionar da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que no DC1, no Senac, eu tenho impressora corporativa. Só que nessa impressora corporativa, é impressora de grande porte, eu vou permitir que os usuários, né, vamos voltar aqui para o desenho, falar o seguinte, vamos supor que eu coloque uma impressora aqui, né, no Senac.local. E esses domínios estão remotamente distribuídos, ou seja, vamos supor que isso aqui está no plano piloto, esse aqui esteja em Taguatinga e esse aqui na Ceilândia, como o próprio nome fala. Então estão remotamente distribuídos, mas conectados entre eles. Vamos supor que um usuário que esteja na Fac Senac e um usuário que esteja na Ceilândia acesse essa impressora corporativa para imprimir algum documento, né? Então isso acontece muito. Então pela rede você pode fazer isso. Embora os domínios sejam independentes, por ter uma relação de confiança entre eles, um domínio confia no outro. Então esse vai ser o nosso objetivo. Então para isso, o que eu vou fazer? Vou dar um exemplo para vocês, que eu vou aqui em impressoras,
Vou instalar uma impressora genérica aqui, só para título de demonstração. Vou detectar porque é só um teste que a gente está fazendo. Eu vou instalar uma genérica aqui, ou qualquer um aqui. O nome da impressora vai ser essa. Quando eu crio uma impressora no servidor, ele automaticamente já sugere um compartilhamento. Então vamos deixar compartilhar. Aqui eu coloco algum comentário. Quero imprimir uma página de teste não, e vou concluir. Vamos supor que eu peguei essa impressora comparativa então e fiz a instalação dessa impressora nesse servidor. Beleza, então vou pedir para concluir, ele vai instalar essa impressora genérica aqui para mim. Beleza, vamos ver se o DC3 já está no ar. Vamos ver aqui, ele está quase terminando. Só para a gente concluir e mostrar como é que essa relação de confiança vai funcionar. Vamos esperar terminar de carregar. Bom, carregou. Para carregar trabalho, também vou colocar aqui mesmo papel de parede para título de organização do meu ambiente. Vou criar um usuário. Esse usuário vai ser o... Deixa eu ver qual que vai ser. Vai ser o Ciclano. Então eu venho aqui, ó, iniciar, executar, MS Paint. Vou abrir aqui essa ferramenta. Nome da máquina, nome do servidor, fazer o mesmo procedimento no outro, TC3, domínio, que é Ceilândia, e o IP, que é o 10.1.1.3. E aí então eu vou um tamanho maior aqui, fechar, salvar. Venho aqui em propriedades, área de trabalho, procurar o papel de parede, que é este aqui, essa imagem que eu acabei de criar. Pronto, está aqui. Vamos criar então o nosso terceiro e último usuário. Então andar rápido, TSA.msc. Vou abrir a ferramenta usuários e computadores. Vou aguardar, ele abriu, né? Vem aqui em usuários, clique no botão direito, novo, usuário. Aí então eu crio esse meu usuário, que é o Ciclano. Ciclano, sobrenome. Vou colocar, criar a conta de logon dele, que ele vai logar, que é o Ciclano Silva. Clique no botão avançar. Como é teste, eu vou pedir para ele não alterar essa senha. Caso, como eu já falei para vocês, estivesse no ambiente de produção, era necessário marcar a primeira opção para que o usuário pudesse trocar essa senha, colocar uma senha padrão para ele. Pronto. Agora vamos voltar para o DC1. Tá aqui, ó, nosso DC1. Voltar por causa da impressora. Eu estou no primeiro domínio. Eu quero dar permissões para que o fulano e o ciclano imprimam, né? Quer dizer, o Beltrano e o ciclano imprimam. Então eu venho aqui em compartilhamento, né? Quer dizer, segurança, e vou adicionar as pessoas. Pode ser que todos aqui têm permissão para poder imprimir, mas todos quem? Todos desse domínio aqui, ó, domínio Senac, não do domínio Fac Senac nem do domínio Ceilândia, tá? Mas eu quero dar permissão para o Beltrano e o ciclano. Então o que eu faço? Eu venho aqui em adicionar, venho em locais, aí vocês vão ver que vai aparecer aqui o pai e o filho Ceilândia e o filho Fac Senac. Vamos lá na Ceilândia, vamos ver se ele já achou. Se ele não achou, é porque existe uma demora, né, para poder localizar, para poder sincronizar essas informações. Então ele não achou,
demora um pouquinho, mas vamos ver com o Beltrano, né? Beltrano, vamos verificar o nome. Eu tenho que trocar aqui, eu esqueci. Eu quero procurar agora na Fac Senac. Beltrano, não achou ainda. Vamos ver aqui, sim, Beltrano. Demora a replicação. Vamos tentar isso lá no... Vou fazer um reverso então. Vamos tentar isso lá no DC2. Deixa eu ver se ele já conseguiu sincronizar, porque demora um pouquinho para sincronizar no DC2. Eu vou criar aqui uma pasta, fazer um modo diferente. Vou criar aqui uma pasta de teste e vou compartilhar essa pasta. Eu já estou agora na faculdade, na Fac Senac. Em compartilhar e vem permissões. Aí todos do domínio Fac Senac tem opção de leitura. Então que eu vou adicionar, vem locais e vou escolher senac.local. E vou falar aqui o fulano, vamos ver, tentar validar aqui, já validou. Então o que acontece, como já falei para vocês, existe a demora da sincronização. Depois de algum tempo, depois que ele sincronizar as informações, ela pode trocar informações, mas daqui eu já consigo enxergar o fulano, tá? E aí eu tô dando permissão pro fulano acessar essa pasta que eu criei aqui, em outro domínio. Então seleciono o fulano e vou falar que permissão que ele tem. Vou supor que dou controle total pro fulano, né? Posso adicionar mais pessoas? Pode. Vamos ver se ele sincronizou já com a Ceilândia. Não, a Ceilândia não aparece aqui ainda para mim, né? Isso demora um pouco, como já falei para vocês. Demora a sincronização, mais um já está enxergando o outro, né? Ok, tá jóia. Então é assim que funciona a relação de confiança. Vou deixar aqui replicando um pouco as informações. No próximo vídeo a gente já mostra para vocês a relação de confiança já estabelecida. É importante também, eu posso ver essa relação de confiança aqui, Se ferramentas administrativas, domínios e relações de confiança, eu tenho aqui, o domínio pai, os domínios filhos, que já existe a relação de confiança entre eles. Se eu clicar com o botão direito aqui no Senac, né, que é o pai, que foi em propriedades, na guia relações de confiança, ele mostra em que ele confia. Ele confia na Ceilândia e confia na Fac Senac, tá? Se eu clicar na Ceilândia com o botão direito, né, ele não dá acesso aqui ainda, então não terminou de replicar, né? Ele não terminou de replicar ainda, então se demora um pouquinho, eu vou aguardar. Aí no próximo vídeo a gente já mostra essa relação de confiança já toda estabelecida. Já viu aqui que entre a Senac e Fac Senac já existe a relação de confiança, ok? Então pessoal, é isso. Até a próxima videoaula. Até mais.